Preste muita, mas muita atenção nesta fala de Donald Trump. Dá só uma olhada. O movimento do governo Trump de reabrir os arquivos dos acordos de leniência firmados pela Odebrecht e pela Embraer com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não é apenas uma questão jurídica, é um terremoto político que volta a assombrar o governo Lula. A Odebrecht foi o coração de um dos maiores esquemas de corrupção já revelados na América Latina, alimentando campanhas eleitorais, comprando parlamentares e sustentando a máquina petista por anos. Agora, com a iniciativa de Edward Martin, procurador assistente do Departamento de Justiça, de revisar cláusulas e cobrar explicações sobre possíveis omissões, o Planalto vê o risco de que verdades incômodas voltem à tona em escala internacional, sem a proteção das instituições brasileiras de costume. O temor do governo é evidente. Se os americanos decidirem expor irregularidades ou reavaliar benefícios concedidos à Odebrecht e à Embraer, o impacto vai recair diretamente sobre o núcleo político que se beneficiou desses esquemas. Não tem outro jeito. Lula e o PT insistem na narrativa de perseguição, mas o simples fato de que os Estados Unidos colocam em dúvida a lisura desses acordos desmonta esse discurso e reacende a memória de que a corrupção não foi um exagero midiático, mas sim a base de sustentação de um projeto de poder. No caso da Embraer, a pressão ganha contornos ainda mais delicados. A empresa, símbolo da indústria nacional, já havia admitido práticas de suborno em diversos países. Meus amigos, então eu já começo a live desse jeito aqui que vocês estão vendo, certo? Já começa o negócio quente, por quê? Esses dias vocês ouviram aí na CPMI, né, o relator da CPMI do INSS, do roubo aos velhinhos, mencionou a Odebrecht e aí eles ficaram alvoroçados. Os petistas ficaram doidos, porque a Odebrecht é um passado obscuro deles. A Odebrecht faz parte do mensalão, que foi o pior escândalo de corrupção de todos os tempos neste país chamado Brasil. E foi comandado por nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva, né, que estava à frente de tudo isso, depois foi inocentado pelos seus amigos, vocês conhecem o final dessa história. Mas o fato é que a Odebrecht agora, a caixa preta do PT está sendo aberta nos Estados Unidos. Estados Unidos esse que está bem de olho nas falcatruas que existem neste país. E agora a vida do Lula fica cada vez mais difícil, cara. A vida do Lula fica cada vez mais... ele vai perdendo cada vez mais o sono, ele vai ficando cada vez mais preocupado. Ouvi um passarinho verde dizendo que Lula hoje vai conversar com Donald Trump. Tem a matéria aqui, inclusive, olha só isso aqui, ó. Lula e Trump conversam por vídeo nesta segunda-feira, dia 6. Encontro online marca primeiro contato entre os presidentes e tenta evitar prejuízo às exportações brasileiras. O Trump vai pegar o Lula aqui hoje. Se sair realmente, se não der problema, né, na operadora de telefonia do Lula, não sei, alguma coisa pode acontecer, o Lula pode passar mal no meio do caminho, não sei o que vai acontecer. Só sei que o Lula ficou com medo de encontrar o Trump pessoalmente, com medo, não é homem, é um cachaceiro, vagabundo e ainda covarde, não teve coragem de ir atrás do Donald Trump para conversar com ele cara a cara, não teve coragem de chamar o Trump de nazista na cara do Trump, e aí vai conversar por telefone. Porque aí por telefone a ligação pode cair, pode ficar ruim, pode chiar, ele pode entrar num túnel, cair a ligação, né? É muito cara de pau, né? E aí a matéria continua. O encontro ocorre depois que Washington anunciou tarifas de 50% sobre o aço, alumínio e etanol brasileiro. A reunião marca o primeiro contato direto entre o petista e o republicano desde a imposição das novas barreiras. O que o Lula vai tentar fazer aqui? O Lula vai tentar limitar a conversa deles somente no âmbito de negociações econômicas e de mercado. Se o Trump provavelmente mencionar Bolsonaro, provavelmente mencionar alguma coisa sobre Alexandre de Moraes, acredito que a ligação vai cair. Acredito que na hora que Trump mencionar alguma coisa, a ligação caia.
E eu aposto que você, do outro lado, deve estar pensando a mesma coisa do que eu pensei aqui. Como um bom covarde, o Lula vai fugir novamente do Donald Trump, mas ele não vai conseguir fugir para sempre. Esse é um detalhe. Bom, você que chegou aqui, já gostou já do começo dessa live, deixa o like para ajudar o Mário Robert a continuar. Você pode compartilhar em todas as suas redes sociais para me ajudar também e se inscrever aqui no canal para você fazer parte da família Direita no Brasil. Vamos seguindo então, porque tem mais notícias para passar para vocês. Dessa vez, nosso querido Paulo Figueiredo vai trazer informações do que está acontecendo neste momento na casa do faraó. Parece que os ministros do STF correram às pressas para a casa do faraó para fazer uma reunião às pressas, uma reunião de contenção de danos, será? Depois da Magnitsky? Vamos acompanhar então, vamos lá. Confesso que é muito bom chegar no programa de número 200 e ver quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir. Não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem um grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né? Aquele político do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá, etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Pô, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita, e ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro, segundo a Bela Megali. Eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar, em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Exatamente. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto
que supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT, que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação. Oi, travou? Travou, né? Deu uma travadinha, né? Eu só diminuir aqui para ver se vai. Em que tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente. Da apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve Ou lorota ou foi o pessoal do Centrão, né? Desesperado com a candidatura, possível candidatura do Eduardo Bolsonaro. um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí. Quem não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter mais prestígio, mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo... Não é, isso é uma falácia, não é que não tem ações... porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo... Travou de novo, né? Nossa, a minha internet hoje tá... uma maravilha. A internet do Mário está hoje, tá? Pera aí, deixa eu só arrumar aqui para não travar novamente. Com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe. Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é um homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Ora, como deve ser tratado este homem? Deve ser tratado de que forma? Como líder político que é, portanto, por que recursos? Recursos permitem você fazer mais coisas, fazer advocacy, você fazer eventos, você fazer ações.
E no final das contas, Eduardo Bolsonaro atua aqui nos Estados Unidos praticamente sozinho, sem nenhuma ajuda do PL. E tudo que lhe foi prometido não foi cumprido. Ora, aí vem uma repórter para mim, eu vou continuar o vídeo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Isso aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente, eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Essa é a maior maluquice de todas. Isso é coisa de débil mental. Eduardo jogou fora a carreira política porque eleitoralmente não consegue voltar ao Brasil por causa da perseguição do Supremo. Ora, raciocina comigo um segundo. Mas isso aqui faz sentido, tá, pessoal? Isso aqui faz sentido porque o que eu penso é que a corja lá, né, dos Supremos e tudo mais, vão fazer de tudo para que Eduardo Bolsonaro perca até os seus direitos políticos, para não disputar uma eventual presidência da República. Lembrando que o nosso candidato é o Jair Bolsonaro. Mas Eduardo Bolsonaro já deu sinais de que pode disputar. Então tem que tomar muito cuidado, porque eles vão tentar fazer de tudo para acabar de vez com o Eduardo. Se o Supremo tem o poder de impedir que o Eduardo seja candidato, é porque a candidatura dele não tem importância. Você não pode se submeter a uma lógica eleitoral se você vive num sistema onde quem tem o poder de decidir quem é ou não candidato é o judiciário, que te odeia. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de uma carreira política para lutar para que ainda exista via eleitoral para ele e para todos. Porque, de uma forma evidente, qual era o plano dessas pessoas? Eduardo Bolsonaro ficaria aqui e ficaria vendo se o Supremo deixaria ele ser candidato ao Senado. É absurdo, e né? Caso fosse candidato ao Senado, o que poderia ele fazer como senador? Qual é o poder de um senador da República hoje? Nenhum. Eu pergunto a vocês no chat, vocês que estão assistindo o programa, de que cacete vale um senador? Onde Eduardo Bolsonaro é mais efetivo? Como mais um de 81 senadores que se borram de medo para falar sobre qualquer coisa, tirando uma meia dúzia, ou aqui nos Estados Unidos brigando por você? Denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele está ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem? Eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL, hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem e a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sócrates Cavalcante. Então, se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo... Que blindagem? Qual é a blindagem que o Eduardo está recebendo? Eduardo acabou de ser denunciado. Que blindagem é essa? Cogitados ali nos bastidores. E dois, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que são recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele, sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então só para mostrar como tem essa movimentação também nos bastidores, Thomas. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Olha, eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. Exatamente, pessoal. Exatamente. O Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder. Tanto que ele saiu, ele foi correndo o risco de perder, né, os seus direitos políticos e tudo mais. Não tá nem aí pra ele. O negócio dele agora é a guerra contra o sistema. Ele pegou o fardo que o pai dele não consegue muitas das vezes mais carregar por causa de sua saúde debilitada e tá levando à frente. E é de pessoas exatamente assim que nós precisamos para levar o nosso Brasil para frente. Agora, deixa eu bater um papo aqui com vocês, um papo importantíssimo aqui para a sobrevivência desse trabalho. Se você gosta do meu jeito de trazer jornalismo verdadeiro para vocês, peço para que vocês me ajudem a continuar este trabalho. Já fazem mais de 3 dias que ninguém faz doação aqui para o Direita no Brasil. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu deixei alguns de vocês tristes,
mas muitos daqueles até que ajudavam o canal recorrentemente simplesmente pararam de fazer as doações, simplesmente de uma hora para outra. Algumas pessoas eu sei o porquê, né? Tem um motivo, mas muitas são porque vão para outros canais e ajudam outros YouTubers que às vezes já tem mais condições financeiras do que eu, e aí as pessoas me deixam aqui quase que abandonados. Então eu peço para você que ainda acredita que eu posso fazer um trabalho bom para o Brasil, você que ainda acredita que eu possa trazer algo de bom para o nosso país, você que acredita ainda no meu trabalho, eu não posso contar com com ninguém do meio da direita, eu não posso contar com ninguém do meio jornalístico, porque é cada um por si aqui neste meio, mas eu posso contar com vocês. Com vocês eu posso contar todos os dias com vocês. E é por isso que esse canal tem sobrevivido. Então, eu vou colocar na tela e o que você sentir no seu coração, você vai fazer a doação no pixmariorobert@gmail.com. Tá bom? Se você não tiver para doar, não tem problema, só não critique porque eu estou aqui pedindo uma ajuda, tá? Participe do sorteio. Eu separei neste mês aqui, de outubro, 4 prêmios sensacionais para vocês. Eu não só peço Pix, eu separo aqui os prêmios para eu sortear, porque eu não acho justo apenas vocês me darem dinheiro. Eu faço esse sorteio para que realmente esse canal sobreviva. E eu preciso realmente da sua ajuda, tá? Vai uma camiseta do Bolsonaro que ele está usando ali, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, né? Tenho a medalhinha do Imbrochável no meio da camiseta. Muito linda essa camiseta, eu tenho essa camiseta. Também você vai ganhar aí o busto do presidente Bolsonaro dourado, feito, tá, em impressora 3D, tá? É lindíssimo esse busto. Você pode colocar num lugar de destaque aí na sua estante, onde você quiser, no hall de entrada da sua casa, tá? Fica lindíssimo. Preparei também essa caneca maravilhosa, Meu Partido é o Brasil, lindíssima, também com a foto ali do nosso querido presidente Bolsonaro. E, para finalizar, o livro Submundo Hacker, do nosso querido amigo Laudelino, o palhaço Laudelino, que é, assim, um autor maravilhoso também. Esse livro é sensacional. Você vai saber aí, através desse livro, como que enfrentar o sistema, tá? Tem várias estratégias que o Laudelino colocou aí. É lindíssimo essa história do Submundo Hacker. E esses 4 prêmios podem ser seus. Como que você vai fazer? Uma chance é R$10 no Pix, pixmariorobert@gmail.com, e o sorteio será no dia 4 de novembro, tá? 4 de novembro próximo é o sorteio aqui no canal. Então, eu peço para você de coração, se você puder participar para me ajudar, me ajude, porque será muito bem utilizado. Eu continuarei esse trabalho aqui incessantemente, tá bom? Mesmo com dificuldade, eu vou continuar, não interessa se há dificuldade ou não, a dificuldade vem para nos fortalecer, mas se você puder me fortalecer neste momento com a sua contribuição, faça, porque é muito importante, tá bom? Conto com você. PL da anistia pode ir à votação nesta quarta-feira, dia 8, mas será que realmente é o PL da anistia? Vamos entender. Relator afirma que parecer prevê apenas redução de penas. Então aqui já joga um balde de água fria. Então não é anistia. Não chamem de anistia. Paulinho da Força não deveria chamar de anistia. Ele quer enrolar a gente, né? Ele quer fazer com que... ele quer dar um chapéu, quer dar uma rasteira no povo brasileiro. Essa aqui é a verdade. E para isso ele vai usar toda a sua engenhosidade política para tentar persuadir os deputados e tal, e colocar isso em pauta. Deputados, escutem bem. Se vocês forem a plenário fazer a votação dessa lei esdrúxula, isso aí, primeiro, não deveria nem passar pela cabeça de vocês. Se vocês forem aceitar, marcar presença nessa votação desgraçada, vocês nunca mais vão ser eleitos aqui no nosso país. E corre o risco até de não ter mais eleições. Porque esse Brasil está virando uma bagunça generalizada. Então, escutem o povo brasileiro, não aceitem essa tal de dosimetria, toximetria, como diz o nosso querido amigo o Caivano. Não façam isso, porque vocês estarão jogando um legado que muitas das vezes é sujo de vocês, jamais na lama ainda.
Principalmente Paulinho da Força já era, tá? Paulinho da Força, politicamente, só se os amigos dele, do sistema, puxarem ele. Mas, ao meu ver, o povo brasileiro nunca mais dá chance para esse cara. Tá? Porque eles estão lutando para que pessoas permaneçam presas, que pessoas mofem dentro da prisão, por apenas essas pessoas estarem no lugar errado, na hora errada, lutando pelo seu país. Muitas pessoas estavam ali de saco cheio de tudo isso que acontece no nosso país. E essas pessoas estavam ali realmente para gritar a sua liberdade. Para, de uma vez por todas, serem libertos das amarras dessa ditadura que a gente está sofrendo. E não é mais escondida. Tá às claras. Então, espero que vocês coloquem a mão na consciência, deputados e senadores, e que vocês não façam besteira. O povo está bem de olho. O povo está de olho. O Gustavo Gaia vem trazer aqui que o Lula já tem plano de pedir impeachment de Moraes e resgate do Brasil em 2026. Vamos entender o que é isso aqui? Polêmico, hein? Polêmico. A pergunta que eu mais escuto todas as vezes que eu vou às ruas, em qualquer cidade de Goiás ou do Brasil, a pergunta é: o que a gente pode fazer para parar essa ditadura do judiciário? De que forma a gente pode devolver o Brasil à normalidade, acabar com essa perseguição, acabar com as prisões ilegais e soltar os prisioneiros políticos? Bom, a resposta você já deve saber, mas vale a pena lembrar. Apenas a maioria no Senado é capaz de resgatar o Brasil. Não importa quem seja eleito como presidente, não importa quantos deputados federais a direita faça, apenas o Senado tem a prerrogativa constitucional de colocar um freio nessa ditadura do judiciário e de levar adiante o impeachment do Alexandre de Moraes. E não basta ter uma maioriazinha simples, não. Hoje nós temos 41 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, porém o presidente da casa, o Alcolumbre, o protege. Inclusive, muito provavelmente virá a ser também mais um sancionado. Então, por que isso aconteceu? Porque quando foi feita a votação para presidente do Senado, a maioria votou no Alcolumbre e ele teve mais votos, então ele é que decide. Ele tem nas mãos a prerrogativa de decidir se abre ou não um processo de impeachment ou até mesmo uma CPI do abuso de autoridade. CPI da toga ou até mesmo CPMIs. A única solução que o Brasil tem, isso que fique bem claro, porque às vezes as nossas atenções ficam muito voltadas apenas à presidência, a única solução para tirar o Brasil dessa situação que ele está agora é termos maioria no Senado. E o PT entende isso, tanto que ele entende que já está trabalhando. Há um ano da eleição, direita e esquerda priorizam vagas no Senado. Não é só a direita que está priorizando isso. O PT, a esquerda, sabe que se eles não tiverem maioria no Senado, não tiverem controle do Senado, o Senado também não só pode fazer impeachment do Alexandre de Moraes e de outros violadores dos direitos humanos, pessoas que desrespeitaram a Constituição, mas como também pode bloquear o presidente de esquerda. Suponhamos que a esquerda esteja convicta de que eles vão conseguir reeleger Lula. Eles sabem que se nós tivermos maioria no Senado, não há a menor possibilidade do governo Lula fazer qualquer coisa. E conseguir maioria no Senado é mais fácil. São apenas 81 senadores, enquanto na Câmara dos Deputados, que são 513. Fazer maioria de direito na Câmara dos Deputados é extremamente difícil. A nossa intenção é chegar a 1/3. Nós somos hoje em torno de 1/5. Nós temos 100 deputados que são realmente de direita e da oposição. A nossa intenção é chegarmos a aproximadamente 160, 170 deputados. Isso com muita esperança mesmo, tá? Mas o Senado já está meio que configurado com maioria de direita. E a esquerda vai fazer tudo para impedir que a gente chegue lá. Então o quadro hoje é o seguinte, tá? Nós temos hoje 30 que são governistas e 31 da oposição. Porém, os governistas conseguem mudar, modificar, manipular os votos de boa parte do centrão, esses que flutuam. Dos mandatos que vão acabar agora, 23 da esquerda vão acabar, 14 da direita vão acabar, ou seja, eles vão buscar a reeleição. Já vamos ficar com maioria. Nós já vamos ficar com 17 senadores de maioria de direita. E eles vão perder 23 cadeiras. São essas cadeiras que a gente tem que disputar. Como ficam sem os senadores em fim de mandato? Então nós ficaremos com 17, né, os que vão continuar até 2030, 17 são de direita e apenas 7 são de esquerda. Se a gente mantém essa proporcionalidade aqui, nós teremos a esmagadora maioria do Senado, algo que nunca foi visto antes. A situação é tão desastrosa para a esquerda que o Lula
está colocando metade dos ministros para disputar eleições. Então, olha só a quantidade que vão para Senado. Simone Tebet vai para Senado. Alexandre Silveira para o Senado. Carlos Fávaro, Senado. Silvio Costa, Senado. Rui Costa, Celso Sabino, André Fufuca, todos esses são ministros hoje do Lula que vão para o Senado. Para concluir, nós temos que escolher os nossos senadores nos seus estados e apoiá-los sem hesitação. Então nós temos vários candidatos que já estão se colocando aí, que já tem um nome bem forte. Nós temos Sanderson no Rio Grande do Sul, nós temos o capitão Alberto Neto no Amazonas e vários outros, eu não vou listar todos, mas pelos nossos cálculos, se nós fizermos, gente, olha só como que não está distante para a gente resgatar esse país. Se nós fizermos, são 54 próximos votos, próximos vagas, se nós fizermos 24, apenas 24, com esses 17 que já vão ficar, isso dá 41. Isso é maioria no Senado. Isso quer dizer que a gente pode eleger o nosso presidente do Senado, e este presidente do Senado vai ser de direita, raiz, ele vai poder dar abertura no processo de impeachment, e ele, junto com a maioria do Senado, poderá finalmente dar um basta no que está acontecendo. Então a salvação do nosso país não está longe. Eu acho que muitos vão ser perseguidos ainda, talvez presos, censurados, vidas destruídas, mas nós temos que nos manter resilientes e fazer a maioria no Senado. Sinceramente, gente, o próprio Bolsonaro disse isso. A maioria no Senado é mais importante do que qualquer que seja o candidato à presidência em 2026. É isso aí. É o que eu falo direto, mas eu falo isso aqui corriqueiramente. Vocês me conhecem, quem segue o canal aqui sabe. Eu falo isso. O Senado é mais importante do que a presidência da República propriamente. O que o presidente da República pode fazer hoje? Claro, esse aí conlui com o sistema, né? Então ele pode fazer muita coisa. Agora, pensa, uma pessoa de direita, se vai conseguir governar com a atual conjuntura do Congresso que nós temos, todos acuados. A maioria, quer dizer, né? Todos não, que a gente generaliza. Mas a maioria acuado vai poder fazer o quê contra esses que perseguem incessantemente o povo desse país? Então, o que a gente pode fazer? Agir. Como que a gente vai agir? Fomentando canais de direita, fomentando aqui a nossa voz para que chegue mais longe, para que a nossa voz possa alcançar pessoas que não têm a mesma facilidade de comunicação que vocês têm. É por isso que a gente pede tanto like, por isso que a gente pede tanto para compartilhar, por isso que a gente fica enchendo o saco de vocês para vocês se inscreverem. Porque é importante. A gente precisa aumentar a nossa voz. Onde a nossa voz alcança? A escala da nossa entonação. É vocês que são responsáveis por isso. Vocês que nos seguem, que gostam do nosso trabalho, que é responsável por propagar o que a gente fala. Essas notícias que a gente trouxe. Esse vídeo do Gustavo Gayer é um vídeo motivacional. É basicamente o que eu faço todos os dias aqui com vocês. E é preciso que isso aconteça. É preciso ter todos os dias, porque tem muita gente que está desanimada. Desanimou de vez, jogou a toalha, e não pode. A gente não pode desistir, senão eles vencem. Eis o único motivo para seguir acreditando em um futuro melhor. Quer saber qual que é? Vamos acompanhar a matéria lindíssima aqui do Jornal da Cidade Online. Temos uma dica importante para você, leitor do Jornal da Cidade Online. Sabemos que a batalha está difícil, mas precisamos seguir em frente. Vozes da direita seguem sendo silenciadas e o sistema avança com a ajuda do governo Lula. Jair Bolsonaro já foi condenado e a única esperança parece ser o levante dos Estados Unidos contra as injustiças. A dica é que deseja saber a verdade e tal, aí eles fazem um comercial. Só que aqui que pega, ó. Jair Bolsonaro foi condenado. Sabe quantos dias o presidente Jair Bolsonaro está preso injustamente? Mais de 60 dias. Eu acho que mais especificamente 67 dias. Do pleno silêncio de muitos que diziam estar do lado de Bolsonaro. Silêncio! Parece que o pessoal está até correndo de falar como está o estado de saúde de Bolsonaro. Querem um candidato para 2026. É só isso. E se esquecem do que verdadeiramente este homem aqui, ó, este lutador guerreiro fez pelo nosso país.
Eu não esqueço. Eu não esqueço, meu capitão. Todos os dias eu estou aqui trazendo informações incessantemente, resiliente, porque através, mesmo com dificuldades, a gente consegue ser resiliente. Tem que ser, na verdade. A gente não pode desistir, não pode parar, não pode retroceder. Assim como o grande Olavo falava, saudoso Olavo de Carvalho, nós não podemos desistir, porque se a gente desistir, já era. Acabou. Eles vencem. Eles vencem essa batalha e a gente perde, e é isso. Acabou. A gente tem que vencer. Ó, deixa eu fazer um convite especial para vocês. Tá? Dia 7 de outubro, amanhã, dia 7 de outubro, às 16 horas, na Catedral de Brasília. Caminhada pela Anistia. Se você está vendo essa live no dia 7 de outubro, é às 16 horas. Hoje, às 16, você está vendo no dia 7 de outubro. Então, às 16 horas, 4 horas da tarde, concentração em frente à Catedral de Brasília. Então, vai ser uma caminhada pela anistia. O Bolsonaro não vai poder estar. Mas ele estará em oração, com certeza. Quem puder estar em Brasília, nesse dia 7 de outubro, às 16 horas, vá. Leve a sua família, leve os seus netos, leve os seus filhinhos. Manifestação da direita é sempre pacífica. Manifestação da direita é um ato sempre maravilhoso, patriótico. Vocês não vão se arrepender. E vocês vão estar lutando por pessoas que vocês nem conhecem. Mas que essas pessoas lutaram pelo nosso país sem nem nos conhecer. Lutaram pelos seus netos, pela sua família, sim. Mas lutaram principalmente pela minha família. E eles não me conhecem. É por isso que eu me coloco tanto no lugar deles, porque poderia ser eu lá. Poderia a minha família estar chorando e eu estar lá. Então a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Vá, se você tem condições, vá. Não deixe essas pessoas sozinhas nesse momento. Bom, eu vou pedir novamente para que você não me deixe só. Não me deixe sozinho. Teve muitas pessoas que migraram para outros canais e nunca mais passaram por aqui. Muitos que passaram pelo meu canal, usaram o meu canal como uma janela para conseguir inscritos e tal, e quando a gente vai pedir ajuda para algumas pessoas, a gente acaba levando na fuça, né? Sempre é assim, né? A gente ajuda, mas quando a gente pede ajuda para outras pessoas, ao invés de receber a ajuda, a gente recebe sermão. Muitas das vezes a gente recebe, você está fazendo isso de errado. Não, a gente só quer uma mão, uma ajuda, né? Muitas das vezes. E quem quer ajudar de verdade, quem recebeu ajuda no passado e que quer ajudar quem o ajudou no passado, não dá sermão, né? Não deixa a pessoa chateada, né? A pessoa vai lá e ajuda, estende a mão. Mas é assim, muitas das vezes você ajuda, mas para você receber a ajuda de volta é difícil. Então eu estou aqui todos os dias, recebendo ou não a ajuda de vocês, porque tem muita gente que eu sei que passa dificuldade, não pode. Tem muita gente também que doa em outros canais e esquece do Mário Robert. Estou pedindo para você que tem condições de me ajudar, me ajude e ainda participe do nosso sorteio. Eu preciso da sua ajuda, senão não estaria aqui insistindo tanto. Esses prêmios que eu separei para vocês aqui, porque eu entendi assim, caramba, esse mês eu vou separar 4 prêmios porque a minha audiência merece. Eles têm sustentado esse canal e eu acredito que eles mereçam mais. Então eu separei 4 prêmios. Dessa vez não foi só 2 ou 3, são 4 prêmios que eu separei para vocês. Então, por favor, me ajudem. Me ajudem. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix que está na sua tela. Você pode ganhar uma camiseta do Bolsonaro. Tá ali, ele tá usando a camiseta ali. Claro que essa imagem é feita em inteligência artificial, mas a camiseta é real, tá? É essa mesmo que vai para você. Um busto do Bolsonaro, herói nacional, um busto lindíssimo dourado para você colocar de enfeite aí, onde você quiser, de destaque na sua casa. Uma caneca exclusiva, meu partido é o Brasil, para você tomar aquele cafezinho gostoso. E um livro para você ler enquanto toma o seu cafezinho, o seu chazinho. Esse livro é maravilhoso, não pode faltar na sua prateleira. Submundo Hacker, do nosso querido Laudelino de Oliveira Lima. Tá bom? Então esses 4 prêmios vão para vocês. Uma chance na roleta, R$10.
A gente vai rodar uma roleta aqui no dia 4 de novembro. Me ajuda, pessoal. Tá? Eu não vou nem insistir muito, porque eu sei que muitas pessoas não gostam da nossa insistência, mas eu preciso da sua ajuda. Muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Então tira print, joga lá pro seu amigo, joga para sua amiga que gostaria de participar, né, que não me segue ainda. Tá bom? Então, qualquer pessoa pode participar. R$10 é um preço simbólico, é um valor simbólico que eu coloquei para vocês me ajudarem, para todos participarem. Tá bom? Tem sido um sucesso todos os nossos sorteios, mas eu percebi que há 3 dias ninguém faz doação nenhuma aqui pro Direito no Brasil. Então me ajude, por favor. Preciso de vocês, tá? Ó, veja bem, um outro recado que eu vou dar para vocês, que a gente tem um grupo, né, aberto no WhatsApp. Eu vou jogar aqui para vocês. Esse aí é o QR Code do grupo. Vocês podem entrar aqui, ó. QR Code do grupo. Grupo aberto no Zap, é totalmente gratuito. Tem várias pessoas lá que participam das minhas lives e de outras lives, e principalmente do Tamo Junto. E aí vocês podem entrar em grupo aberto no Zap, entra lá para que a gente bata um papo. Tem muitas pessoas lá dentro do grupo. Então convido vocês para entrarem no grupo. Eu vou deixar fixo também na descrição da live, tá bom? Para que vocês possam clicar e entrar no nosso grupo. É totalmente grátis. Sejam bem-vindos, tá bom? Ó, eu vou jogar mais um tempinho aqui na tela para vocês tirarem o print do nosso sorteio, tá? Eu vou jogar aqui na tela para vocês tirarem um print. Peraí. Vou jogar aqui na tela para vocês. Aí a gente se vê na próxima live, tá? Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.